Autonomia financeira é poder escolher e não apenas ganhar. Prazer, eu sou a Miss Scarlett, Luana Santos, mais conhecida aí nas redes. E hoje a gente vai fazer uma live especial falando sobre esse tema com meu convidado de sempre, maridão. Fala, rapaziada, moços e moças da minha vida. Fui convidado por mais um episódio neste lindo canal, onde a gente consegue estar ajudando as nossas criadoras de conteúdo, né? Sim. E às vezes também de, como é que eu posso falar, amor? Respingo, e algumas pessoas que não fazem parte desse nicho de mercado, mas querem aprender mais sobre o mercado, querem aprender mais sobre vida também, porque hoje até um assunto sobre financeiro, né? É um assunto bem legal, um assunto que é comum, acho que pra todo mundo, né? Independente da profissão, hoje se tu não tem uma noção do financeiro, tu ter essa autonomia, tu saber administrar bem o teu valor, né, o teu financeiro, tu não consegue fazer, não consegue ter essa liberdade de escolher. Sim. Que essa é a grande questão e é o ponto que a gente vai falar, né? Sim. Deixa eu ver, amor. Nos outros ramos que tu trabalhou, como é que tu olhava a liberdade financeira? Porque hoje a gente tem uma liberdade financeira. Sim. Né? A gente diz que a gente tem uma liberdade financeira, por quê? Porque a gente pode... A gente escolhe hoje o que a gente faz, principalmente o tempo, né? Acho que a liberdade financeira pra mim é muita questão de tempo. Por exemplo, quando... Também, mas pra mim, no meu ponto de vista, né, que eu acho que é hoje eu mais aproveito, hoje que eu mais, como que eu posso dizer, pra mim eu dou valor, né, pela questão de gerir o nosso tempo. Hoje se eu quero, eu mesmo não preciso estar empenhada, trancada no lugar pra poder ganhar dinheiro, eu consigo sair. A gente não precisa ficar, por exemplo, assim, a gente não tem horário pra entrar. Não tenho, sim. Às 8 pra entrar, tem 8 horas da manhã pra vamos entrar. Sim. Daí, 7 horas vai sair, então tu vai ter aquele tempo de trabalho, né? É isso que tu tá querendo dizer, eu não tenho um bate-cartão, né? Hoje, isso também é uma das coisas que a gente fala muito que proporciona o trabalhar online. É tu ter mais tempo também, tu conseguir administrar melhor o teu tempo. Com isso, tu administrando, tu consegue ter o financeiro e ali tu não fica presa. Né? Isso que eu acho que pra mim é o melhor que eu tenho. Às vezes eu quero fazer algumas coisas, eu posso optar não trabalhar de manhã e eu fazer o meu horário na parte da noite, um dia, 1 ou 2. Então, Mais pra tarde. Pra mim, isso é liberdade também. Deixa eu fazer uma pergunta então. Qual foi o emprego CLT que tu mais odiou? Eu acho que tu vai me falar 2. Numa época que tu trabalhou para um caramba para conquistar um objetivo. Olha, eu trabalhei de tanta coisa. Né? Nossa, o meu CLT, eu fiz tanta coisa na minha vida. Eu também. Nossa, eu já trabalhei... Mas são essas experiências que fazem tu ser a profissional que tu é hoje, né? Sim. Porque o que muita gente confunde é que criador de conteúdo não é... acho que não trabalha. Não é uma profissão. E não é verdade, né? Não, bem pelo contrário. Na verdade, eu acho que o criador de conteúdo, ele engloba várias profissões em conjunto. Porque o criador de conteúdo, ele precisa saber de marketing, para ele poder fazer um bom marketing, ele tem que estudar sobre marketing. Nós, né, principalmente modelos, a gente precisa saber se posicionar em câmera, a gente ter uma boa comunicação, a gente ter postura para questão de foto, de vídeo, tu conhecer os teus melhores ângulos, tu saber, isso já é mais um ponto. Aí fora que tu tem que saber administrar no geral, a tua vida, a tua administração. Então, tu tem que ter um pouco de administração aí. Um pouco do financeiro, pra gente também não escorregar na lama. Tudo que ganha, gasta. Sim. Tem tudo. Mas volta lá a minha perguntinha. Tá. Qual foi meus empregos de trabalho CLT que eu mais odiei? É. Teve um que pra mim foi bem sufocante, que daí eu não tinha escolha, não tinha liberdade. Que foi trabalhar de madrugada, repondo gôndola de supermercado. Pra ganhar, sabe quanto? Eu entrava meia-noite e eu saía às 6 da manhã pra ganhar R$100. Meia-noite, 6 da manhã, dá 6 horas, né?
pra ganhar R$ 100. Colocando, ó, saco de 5 quilos aqui, ó, Macarrão, né? de macarrão nas costas e, ó, pau na E gateada. o que mais tu fazia durante o dia? Daí tá, trabalhava de noite, né? Eu Da meia-noite trabalhava às de noite, 6. só que daí pra complementar a renda, eu trabalhava de dia no Banco do Brasil. E qual que era o objetivo? Era pra eu poder ir pra Irlanda. E como é que foi daí- essa época aí? Tipo, do trabalho. Do trabalho. Nossa. Como é que tu, por exemplo, assim, como é que tu te sentia? Como é que era a sensação? Tipo, eu trabalhava da meia-noite às 6, daí logo em seguida já engatava em É que outro. daí, ó, eu trabalhava, começava meu dia, eu entrava no banco às 4 da tarde, que eu fazia, era um emprego bem legal. É um emprego que pouca gente, eu acho, poucas pessoas fizeram, que era de contar dinheiro. Nossa, quando eu não sabia o que que era de muito dinheiro na frente, imagina, eu nunca tinha visto, parecia que eu tava dentro do filme do La Casa de Papel. Imagina. Isso que Nossa. nem existia lá Casa de Papel. Nem existe. Nossa, era muito Tu dinheiro. pensou em roubar dinheiro deles, não? Dá uma... Roubar é muito forte. É muito forte. Tu pensou... Pegar emprestado? Pô, vai dizer... Pô, imagina. Não, mas era Porque naquela época não era digital. Hoje a gente vive uma época digital. isso. Tipo, o dinheiro é todo digital. É isso. Provavelmente nem existe mais essa profissão, entendeu? Não tem, foi Daí, tudo substituído daí pelas imagina, tu tá máquinas numa de mesa que nem contagem. essa. Cheia de dinheiro. E tu precisando de dinheiro. Mas não... nossa, pra caramba. Complicado, né? Mas eu não tinha como, Difícil. porque como que era o meu uniforme? Sim, sim. Era um uniforme de roupão, trabalhar o roupão era fechado, com o zíper nas costas, colocava, era de havaiana, porque não podia ter meia. E aqui, né, não podia, o fecho era só atrás, manga curta, não podia nada comprido nos braços. E em cima de mim tinham 3 câmeras, uma central e 2 de lateral. E a minha mesa, eu tinha até, era engraçado, até quando eu ia pro mercado, eu esquecia, porque todas as vezes que tu começava a abrir um envelope, né, daquela região para fazer a contagem do caixa eletrônico, tu abria, aí tu terminava de fazer a contagem, tu tinha que fazer assim e assim, pra Sim. mostrar pra câmera com os dedos abertos que tu não Não tava tinha com nada. nada de dinheiro e tirava. Nossa, eu ia pro mercado, eu ia pras coisas, às vezes eu tava assim do nada aqui nas gôndolas. Imagina chegar, Tudo. imagina chegar na Realmente. atendente. O que é? Vamos brincar de... Eu mexia na... Tá brincando da adoleta? Eu mexia no roupeiro, mexia algumas coisas que era tão costume, porque era acirrado o trabalho ali, e era tão... porque é uma coisa que tu não podia, tu levava bronca, né? Se tu tirasse a mão, Sim. porque eles tinham um controle. Imagina, a gente contava por noite, chegou uma noite do dia 10 ali, que a gente contou 5 milhões na mão. Tá, deixa eu entender. Cara, Esse cinco teu milhões. trabalho era pro Banco do Brasil? Era pro Banco do Brasil. Banco do Brasil, que daí tu recebia os envelopes do caixa eletrônico, tu fazia a contagem. Isso. A gente tinha as agências, cada bairro tem uma... Daí chegava o carro forte, deixava o dinheiro lá, daí vocês tinham que contar aquele dinheiro que entrou. Isso. Mas daí tinha a maquininha ou contava assim, ó, R$1, tinha- R$2, 10, ou tu botava na máquina? Não, tinha a máquina, só que a máquina vivia dando problema, porque o que que acontece? Hoje o dinheiro, tipo, porque até isso que é ruim, né? Porque tá voltando o dinheiro. Porque o dinheiro, ele é muito frágil, e as pessoas, nossa, que tu sabia quando era dinheiro, aquele dinheiro de bêbado. Aquele dinheiro, uma sorocada, assim, Mal da ó. pinga. Nossa, e era, quer ver, ou se não, quando vinha as notas tudo de 2. Que tu já sabe que é do corre. Vinha Sim. tudo de 2 os trocados, vinha aquele... Tu abria, vinha um cheiro, assim, ó. O álcool impregnado no dinheiro. Nossa, era... Então, como não tinha notas novas, e colocava na máquina, não compensava colocar. Só se fosse tu visse que o dinheiro era novo. Porque senão engatava tudo dentro da máquina. Era um saco, assim, pra contar. E além da gente contar nas nossas bancadas, a gente tinha as bancadas do dinheiro, tinha as bancadas do cheque, que eu também fazia, que deram misto. E além de contar na mesa, tu tinha um segundo no caixa central. Então, tu contava no individual, depois no central, para poder bater o valor no final do dia e comparar se todo o dinheiro que saiu de todos os locais batia com o total que a gente arrecadou no cofre. Tá, daí tu trabalhava... Então, eu trabalhava no mercado de noite e de dia Eu no saía Banco do Brasil. das 4 da tarde até as 11 no banco. Saía às 11, era o tempo de pegar o ônibus, vir até na metade do caminho, daí eu pegava a moto e eu ia pro mercado virar à noite trabalhando, enchendo a gôndola. Tu, não de sei se tu macarrão. consegue lembrar quanto que tu faz, tipo, num dia, quanto é que tu fazia? Mais ou menos. Tipo, no mercado era R$150. Sim. R$100.
E aí o banco te pagava mais ou menos quanto por dia? O meu salário era mensal, né? Hoje o CLT a gente recebe mensal. Não, mas era quanto mensal lá? Eu ganhava acho que 2.500 no mensal. 2.500. Nossa, acho que não dá nem 50, dá uns 70 reais. Eu faço as contas e falo aí nos comentários depois. Nossa. Tá, então tu tirava, vamos dizer assim, ó, vamos chutando por cento, tu tirava uns 200 reais. Por dia, mais Por ou menos dia. isso. Hoje, se tu trabalhar no CP, tá? Quanto que tu faz, para fazer 200 reais, quanto tempo que tu faz? Depende, tem dia que eu faço. Vamos colocar numa realidade normal, num dia comum, né? Não os aleatórios. Mas um dia comum eu posso levar 40 minutos no máximo para fazer 200 reais. De 40 no máximo 1 hora. Fora outras rendas, né? Que a gente tem. A gente contando só do tempo online. Só do tempo mesmo. online. Do tempo online. Minha média por hora ali, a média de 200 reais E a tu hora. fazia isso aí por um objetivo, né? Qual que era o objetivo? Tipo, tu trabalhava de manhã, tu trabalhava de dia e de noite. De qual? Do lado do mercado? Dessa época. Dessa época sim, porque daí foi que eu comentei que quando eu queria ir pra Irlanda. Que daí eu que tinha muito, nossa, eu tinha tudo, mas eu queria muito viver a experiência de ter um intercâmbio. Eu achava que, como eu não tinha liberdade financeira aqui, era muito trabalho, a gente sempre achou que, eu vou pra Europa, meu Deus, Sim. vou virar assim. Pois é, tá, Rica. mas daí tu tá a questão. Tu tava trabalhando nessa época no banco e no mercado. Tu não te sentia com liberdade financeira. Não. Porque tu tinha que economizar dinheiro para poder cumprir aquele objetivo que era ir para a Europa. E não só o dinheiro, eu não tinha liberdade do tempo, eu não tinha opção de escolha, porque imagina, eu ficava nesse período que eu precisava juntar o dinheiro, eu era obrigada no CLT, eu era obrigada a ficar ali. Sim. Eu não podia ter, agora eu estou, que nem às vezes eu tô lá no CP, cansei, fiz 2, 3 chats, foi mais puxado pra mim. Eu quero dar uma pausa de, sei lá, de 30, 40, não, 1 hora, de 1 hora pra mais, se eu quiser. Eu vou lá e paro, faço, não quero mais agora, eu vou fazer depois. Eu não podia escolher isso, não podia dizer lá no banco, cansei de contar dinheiro, Sim, já preciso lá dormir um pouquinho. Preciso lá fazer meu cabelo. Eu não quero mais contar dinheiro, eu vou lá fazer meu cabelo. Preciso fazer meu cabelo? Que nem hoje acontece, né, dona? Hoje eu não vou, fecha minha agenda, não vou fazer videochamada, não vou transmitir, Não, hoje eu tarde vou de manhã. fazer cílios e vou fazer o cabelo. E é isso que a gente fala que é o nosso grande tema, que é de ter A liberdade. a liberdade financeira, não só ganhar, né? Porque não adianta. Aí naquela época, pra mim, eu estava ganhando muito dinheiro, porque daí eu precisava, né, fazer isso, fora em outras coisas em conjunto para poder levantar o dinheiro pra Irlanda. Então eu achava que eu estava ganhando muito dinheiro, mas pelo contrário, eu estava vendendo o meu tempo de uma forma ordinária. Exatamente. Então, Porque assim, pensa, o banco fenomenal. Porque, tipo assim, dentro de um desses envelopes, tinha algum cliente que tinha muito dinheiro. Tu nunca pensou nisso? Sempre Esse pensei. cara aqui, tipo, Imagina, um envelope lá, não sei se tu lembra um número maior, assim, que tu porque pegou o no envelope. tem máximo, né? Tu só pode Qual é? ir até 2.500 reais. Tá, Podia enfim, colocar. tu pegava um envelope lá, tinha 2.500 reais. Teu mês. Eu ia dizer agora, meu salário do mês, né? E o cara tava depositando num dia. Sim. Como é que tu sentia? Tu se lembra dessa sensação? Era... Ou tu passava despercebido? Era muito injusto, assim, não era nem... Sabe o que mais me deixava chateada? É porque, assim, eu tinha que... O meu objetivo era tão grande que eu abria a mão dos meus finais de semana, era final de semana de sol. Aqui a gente mora em Floripa, praia, eu sempre gostei muito de praia. Eu tava onde? Eu ficava fazendo de 6 em 6 horas de turno dentro do mercado. Aí passava pessoas conhecidas minhas, tamo indo pra praia, vambora, não sei o quê. Eu falei, não posso. Não posso. Tenho que ficar trabalhando. Ou senão, já aconteceu comigo até de tirarem sarro comigo, de eu estar no mercado, trabalhando no mercado. De eu estar lá repondo macarrão. O pessoal fazer de conta que nem te conhece, tá? Tu olha assim... Mas eu também falei de coisa que a gente conhece. Que é? No mercado com aquela roupa do forte atacadista. Nossa, de IPI que eles chamam, né? IPI, sei lá, aquelas botinas, aquelas coisas. Não, apesar que nem tinha Daí muita imagina a regra, não. Luana lá toda... Nossa. Irreconhecível, daí chega lá na praia toda pomposa. Nossa, Não reconhecer, como é que eu vou te reconhecer? Não, amor, tá, beleza. Daí tu conseguiu ir pra Europa, né? Realizar teu sonho. Já era um sonho que tu tinha. Sim.
Mas lá tu também, até tu engatar, né? Nossa, sofri para Sofreu para um caramba, mas tu era tipo uma CLT, né? Lá. Não, eu era autônoma. Tu era autônoma? Sim, se eu não trabalhasse, eu não ganhava. Mas no hospital lá tu era autônoma também? No hospital era por hora. Eu ganhava por hora. Ah, Eu tinha diferente lá, né? contrato. Então, esse que é a grande diferença, que o porquê que eu queria muito ir para a Europa e queria. A gente tem uma forma diferente lá. Lá você. Então lá tu experimentou um pouquinho da liberdade financeira. Por isso que quando eu voltei, eu dei os meus relapsos de querendo, gente, eu não quero mais a realidade do Brasil. Porque tu voltar lá, eu ganhava por hora. Quanto mais horas eu fazia, mais eu ganhava. Não sabia disso. Sim. Lá eu cheguei a ganhar na época que depois de passar todos os perrengues até eu aprender o inglês, lá eu cheguei a ganhar 12 euros por hora, Bom. 20 euros por hora, dependendo. Porra, 1 euro é 5 pila, faça as contas. Por hora. Nossa, é muito dinheiro. Sim, eu tinha. Não foi à toa que depois eu comecei só a viajar, comecei a fazer as coisas. Porque o que acontece? Lá a gente tinha diferente da minha realidade do CLT aqui. Sim. Lá eu, mesmo sendo CLT, eu tinha poder de compra. Porque daí as coisas Mas lá faziam... não é um CLT, é um contrato de prestação de serviço na vida. Isso. Né? Então, lá, essa era a grande diferença. Aí eu sabia administrar o meu financeiro. Daí lá eu comecei a tomar consciência. Porque lá, se eu não trabalhasse, eu não tinha dinheiro para pagar aluguel, não tinha dinheiro para as coisas. Sim. Aí eu comecei a ter uma consciência maior. E principalmente tu tá do outro lado do mundo, né? Então tu não tem como... Tinha que baixar a cabeça e trabalhar lá, né? Baixar a cabeça e trabalhar. Aí eu comecei a trabalhar de babá, comecei a trabalhar de limpeza. Só que daí tu te anima, né? Às vezes tu vai limpar uns banheiros podres por 12, 15 a hora. Faz assim, vamos. É melhor do que eu ganhar 100 reais por 6 horas no mercado no Brasil. E aí foi aonde eu fui começando a entender o que era a liberdade financeira, principalmente liberdade de tempo. Mas tu não tinha consciência que aquilo era uma liberdade financeira? Não. Tipo tava legal. Não, eu comecei aos poucos. Tô na Europa, tô legal. Não quero voltar pro Brasil, porque eu não quero voltar naquela escravidão de trabalho, porque era uma escravidão, né? Na verdade, Hoje o CLT em si, ele é muito escravo, né? Hoje tu vende totalmente, tu coloca aí a tua troca do teu dia, que nem eu falei ali, dos 70 reais hoje o dia, gente, isso é... Sim, eu me lembro quando eu trabalhava... Tu trabalhou muito de motoboy? Eu trabalhei de motoboy, mas no motoboy eu já tinha um pouquinho de liberdade, né? Eu não tinha essa consciência, mas era um pouco de liberdade, porque eu escolhi o serviço que eu ia fazer. Eu tinha essa liberdade. Diferente quando eu trabalhei numa distribuidora da Intelbras. E foi ali que mais ou menos que caiu algumas fichas pra mim, porque eu também já fui de tudo. Já trabalhei na obra, já trabalhei, e nem foi na obra da igreja, apesar de ter trabalhado. Mas trabalhei na obra, construção civil, trabalhei para grandes empresas, né, multinacionais aí, tipo HP, Epson, tecnologia, sempre voltado a vendas na vida. E então eu já trabalhei de tudo um pouco, e eu tinha sempre tipo, uma sensação de poder, assim, tipo, eu ganho X, mas eu não podia sonhar, por exemplo, para ter um carro massa, para ter uma T-Cross, para ir viajar pro Caribe. Sim. Eu não conseguia fazer esse planejamento porque eu não ganhava. Então, eu tinha muitos esses conflitos. Daí, quando eu trabalhei na distribuidora da Intelbras, eu comecei a fazer alguns cálculos. Eu falei, nossa, eu trabalho o dia inteiro aqui para ganhar 70 reais. Sim. Que droga. Sim. E daí eu comecei a ver, olha a minha loucura, né? Porque daí eu comecei a ver que o motoboy que fazia as entregas do que eu vendia ganhava muito mais. E tava na rua. Que é o que a gente sempre tem o faz, perigo? né? Tem o perigo. Mas eu me lembro de várias vezes, a gente chamava ele de gigante. Era gigante só no nome, porque ele era meio metrinho, mano. E aí, amor, mas eu comecei a olhar pro gigante e olhar assim, pô, o cara... E o cara ligava várias, olha, eu não consigo fazer hoje. Tipo assim, o cara não se atolava, sabe, de serviço para ganhar um pouquinho mais. Não, ele trabalhava no ritmo dele. Resumindo, ele não era engessado. Não era engessado. E aí eu comecei a perceber que aquilo era uma liberdade financeira. Sim. Entendeu? E que ele poder escolher o que tipo de serviço que ele queria. Tá, beleza, amor. Daí tu pegou e voltou pro Brasil. Daí aqui no Brasil,
que foi onde que a gente se conheceu. Sim. Daí quando eu conheci a Luana, gente, ela queria de qualquer forma me arrastar pra Europa. Ela queria de qualquer forma voltar. Eu não suportava morar aqui no Brasil, porque eu não suportava voltar pra minha realidade. Não fazia sentido na minha cabeça que lá eu tava ganhando muito bem. Eu tive que voltar a morar no Brasil por conta familiar, né? Foi bem na época que a gente teve a pandemia. Então, eu precisava tomar uma grande decisão, que era a questão, ou eu escolhia pela minha família, ou eu ficava lá. E era bem na época que eu tava quase pra pegar minha cidadania. Nossa, pra mim foi um baque muito grande, assim, essa transição. E aí eu acabei optando sempre, pra mim, minha família sempre foi um ponto muito importante. Sim. E não abro mão. E acabei voltando, só que aí o que eu fiz? Eu achei que eu estava rica ainda, né? Eu continuei. Aqui, ó. Continuei vivendo a minha vida de Europa, morando. Nossa, tô rica. Nossa, uns 5 reais era, na época eu tava dando 5,50 era 1 euro. Meu Deus, não, troca 1 por 5, tá. Nossa. E eu ainda ganhava. Eles continuaram me mantendo por mais uns 3 a 4 meses aqui no Brasil com o dinheiro da pandemia. Da pandemia. Então eu recebia deles. Já foi bem nessa vez que a gente esqueceu. Eu recebia deles por semana um bom valor, imagina, 300 euros por semana. Daí a Luana queria voltar pra Europa. Daí eu falava, cara, eu acredito no Brasil. Pior é que eu sempre acreditei no Brasil, né, mano? Sim. Até hoje eu acredito no Brasil. Apesar das crises que nós estamos vivendo, eu sempre continuo acreditando no meu país. Não sei se sou um grande patriota, mas eu acredito que o Brasil é uma terra muito próxima, principalmente aqui em Santa Catarina. E eu falei pra Luana, quando a gente começou, numa casinha de madeira, uma kitnet. Nossa. Eu falei, cara, a gente junto, a gente vai poder conquistar tudo aquilo que tu vivia na Europa. Sim. É que daí começa um outro que a gente falou que a gente ia comentar muito sobre isso, né? Que a autonomia, ela começa na cabeça e não na conta bancária. Sim. Então a gente já sabia que a gente... Tu não sabia. Não me mete o louco. Tu não sabia. Eu sabia. No meu interior lá dentro. No teu subconsciente, eu fui te convencendo que tu poderia conquistar isso aí. Daí tu de ter a mesma realidade, né? Só que daí eu falava pra ele, tá, mas peraí, a gente tem que pensar alguma coisa, a gente tem que fazer alguma coisa a mais e não trabalhar pra outra pessoa. A gente começou até a trabalhar na imobiliária, a gente ficou durante 1 ano, mais ou menos. Acho que foi quase 1 ano. Como corretores. E aí eu comecei a sentir o gostinho, de ganhar e indo. Só que mesmo assim... No corretor de imóveis a gente sentiu um pouquinho do gosto, porque fazia umas vendas muito grandes, né? Então, muito grande. Aí vem de novo aquela questão, a gente começou a ganhar, a gente tinha dinheiro. Sim. Só que a gente não tinha o quê? Tempo. A gente era engessado. Porque tinha que fazer atendimento domingo. Domingo. Eu queria ficar plantando, eu queria ficar... ao invés de uma praia, ou com a minha família, ou fazendo qualquer outra atividade. Mas não, eu tinha que passar minha tarde inteira de domingo, às vezes, para nem atender nenhum cliente, que era um plantão morto. Sim. Lá na Cucuia. Que tempo perdido, né? Que era literalmente um tempo perdido, mas eu era engessada, eu era obrigada a ir. Eu não tinha como dizer, não vou. Porque eu trabalhava por uma imobiliária, eu não deixava de ser era um CLT camuflado. Porque tu tem umas obrigações, né? Por exemplo, não faz a gente... o que tu quer. E foi bem, por exemplo, a gente era corretor de imóveis... E foi ali que a gente, quando era corretor, que a gente conheceu a criação de conteúdo mais 18, né? Isso. Que daí é onde a gente pegou do imóvel ali, do corretor, a gente começou a olhar, peraí, não tá sendo puxado. Daí a gente conheceu o pessoal e aí foi aonde comentaram pra gente sobre, acho que era esse ponto que tu foi falar, aonde que a gente conheceu o conteúdo. Que daí a gente começou a ver, um negócio online, escalável. Eu não preciso sair. Aí a gente começou a olhar, é algo que depende de mim. Sim. E não de um terceiro. Aí onde vamos entender melhor aqui. Aí foi aonde a gente começou, daí a gente entrou na plataforma. Aí a primeira vez que eu fiz a live lá no CP, e a hora que eu comecei eu acho que eu nem sabia nada, eu acho que eu tinha feito em 1 hora, eu acho que uns 200 reais mais ou menos. E aí eu falei, gente, não é que esse negócio dá dinheiro? Aí eu falei, e 1 hora, e eu aí pensei, 1 hora na minha casa, 1 hora sem eu ter gastado gasolina, né, correndo atrás de imóvel para cliente, e segura, e tudo mais. Aí eu falei, não,
vamos estudar melhor aqui, vamos começar. Aí é onde eu virou a chave, começou a ver a chavinha. Que daí entrou em conjunto que a gente tinha, né? Quem viu o vídeo passado vai saber da nossa história, procura lá pra saber o que me motivou a ganhar mais dinheiro. Então... não vamos repetir as histórias aqui. Não vou repetir, mas resumindo a ópera, a gente era corretor de imóveis e não ganhava uma certa quantia, mas não conseguia ter a flexibilidade de tempo. Porque, cara, vinha um cliente, quero ver o apartamento, só posso ver domingo de tarde. Vai ver domingo de tarde? Azar. E hoje, com o tipo de né, com o nosso nicho de mercado, a gente escolhe o tempo que a gente quer se dedicar, apesar de a gente ter uma rotina, né? A gente tem uma rotina. Mas a nossa rotina, vamos dizer assim, para trabalho, é que tudo para nós é trabalho. Por exemplo, a gente vai 5h30 na academia, 6 horas estamos na academia. Né? Querendo ou não, tá cuidando do teu corpo, da tua mente, para te poder desempenhar um bom trabalho ali em frente às câmeras, né? E a gente cumpre um horário, mas a gente tem flexibilidade. Pô, isso aqui a gente não vai precisar fazer hoje. A gente pode fazer, por quê? Porque a gente é autônomo. A gente tem a liberdade de escolha. Eu falo que para mim, eu tenho a liberdade financeira hoje. Eu tenho. Com certeza, consequentemente, tu também, não? A gente é um time aqui, tá, gente? Então, por quê? Porque a gente consegue escolher a hora que a gente quer trabalhar. Por exemplo, a gente escolheu as férias. Sim. A gente escolheu de 20 de dezembro a 5 de janeiro, a gente não ia trabalhar. A gente escolheu nossas férias, a gente vai poder viajar. A gente vai viajar a metade do ano. Sim. Então, eu poder escolher se eu quero ou não estar trabalhando, isso para mim é uma baita liberdade. Sim. E o meu faturamento não vai mudar. O meu faturamento não muda, né? Porque dentro da plataforma tu consegue ganhar offline também. Sim, né? Exato. E também a liberdade de escolha, tipo, se o que eu quero comprar, o que eu não quero comprar. Eu posso escolher, eu quero comprar isso, mas não quero comprar isso. Eu quero ir em tal restaurante, eu quero ir, fala um restaurante fino, mano. São um restaurante os benefícios. Restaurante fino, fala um restaurante fino pra mim. Nossa, um restaurante fino. Macarronada italiana. Macarronada italiana é gostoso. Tem. Nossa, temos aqui em então vamos dizer macarronada italiana. Coco bambu, que é meio... mas né? Mas a gente pode escolher, vai no Coco Bambu, ou se a gente vai aqui no da esquina comer um fruto do mar, ou vai comer um podrão. Sim. Entendeu? A gente tem essa liberdade, essa escolha, que eu acredito que todo mundo busca, todo mundo quer, né? Que não é, você troca, né? Você troca de trabalhar não pela necessidade, tu começa a trabalhar inteligente. Então, depois que daí tu tem essa autonomia. E aí, é que nem aquele ponto que a gente ia comentar. Quando a gente iniciou isso e pra gente ter isso hoje, a gente já tinha muito aqui na nossa mentalidade. Sim. Porque não adianta... não, quando a gente entrou pro conteúdo, a nossa cabeça... Mudou? Porque assim... a gente virou empresário. De fato. Exato. Porque assim, por exemplo, vou dar meu exemplo. Lá quando eu tinha na Irlanda, eu tinha dinheiro, mas eu não tinha a mentalidade. Depois, e eu gastei tudo, torrei tudo. E aí, hoje já não. Hoje, antes da gente, né, por ter, né, vindo nessa fase, por ter aprendido da forma errada, a gente aprendeu a controlar melhor e ter uma mentalidade de ganhar mais. E o que dava pra fazer pra ganhar mais, pra ter mais essa liberdade. Então, a nossa mentalidade foi em conjunto. Então, não adianta tu também querer, eu quero ganhar mais. Tu precisa também saber ter uma consciência de como que tu vai destrinchar e tu ter essa liberdade. Por exemplo, assim, o que é o grande erro de todas as meninas, tá? Eu acho que não é só de meninas, de todo mundo. Brasileiro de forma geral. Eu ganho 5 mil. Sim. Cara, tu gasta 5 mil. A pessoa não sabe nem o que é as contas fixas. Tipo, quanto é que eu preciso para viver? E o que é variável. Quando a gente, de fato, entrou no conteúdo, a primeira coisa que a gente fez... Já tinha, né? A gente sempre foi muito organizado nisso. O que era fixa. Não, sempre foi o que é aluguel, o que é tal. A gente sabia o quanto é que era o nosso custo e até hoje a gente sabe quanto é que é o nosso custo de vida. Sim. Né? Mas tem muita gente que não sabe. Só que quando a gente começou, a primeira coisa que eu falei, isso aqui é um custo fixo.
A gente começamos a guardar R$300. Mais segura que isso aí a gente vai falar num próximo episódio somente do financeiro. E daí, desculpa. aí é um outro tema que a gente quer abordar. Então, voltando... Desculpa, eu sou meio precoce às vezes, né, amor? Sou meio precoce. Mas voltando então ao assunto. E a questão, então, falando mesmo da plataforma agora em si, então a gente se encontrou, o Câmara Privé ele foi a plataforma que me trouxe essa liberdade financeira. Sim. Então, minha liberdade financeira, liberdade de tempo. Então, foi através dele que eu comecei a entender como eu posso fazer isso. E é aí que a gente foi moldando e tendo a vida que a gente tem hoje e que é muito fácil. Não muito fácil, né? Mas hoje é acessível para qualquer outra pessoa fazer o que a gente fez. Ah, com certeza. Eu acredito que qualquer menina, ou até menino, que queira entrar para esse meio, vai conquistar sua liberdade financeira tendo boas estratégias, tendo a mentalidade, tu pensar como empresa, né? Tu pensar, tipo assim, pô, eu não vou pegar todo o dinheiro e vou gastar. Sim, né? Mulheres, né? Estamos com aí acima de 18 anos, mulheres, homens já não são mais nem menina e menino, né? Já somos... A gente tem que evoluir, não adianta a gente querer também mudar várias coisas, mas tu continuar com a tua mentalidade pequena e tu não querer crescer. Porque primeiro de tudo, para te aprender a ganhar dinheiro, tu precisa levar o trabalho, como empresa, senão tu sempre vai continuar nadando e não vai ser bom. Aprender a administrar o dinheiro. Aprender a administrar o dinheiro. Porque é que eu tava falando, não adianta tu ganhar 10, 15, 20 mil se tu não saber administrar teu dinheiro. Daí essa liberdade, que tu sempre vai estar correndo atrás, entendeu, mano? Tu não vai ter a tua liberdade ali de poder, eu tenho uma reserva emergencial, entende? E aí que te dá mais tranquilidade para te trabalhar, para te fazer outras coisas, para te olhar outros projetos, que é o que a gente tem hoje. Sim. A gente hoje tem outros projetos, além do conteúdo, a gente tem a barbearia, né? Tem a empresa de semijoias, né? Hoje a gente está montando o quê? Um curso onde que a gente vai poder ensinar, mostrar tudo que a gente aprendeu ao longo desse tempo e que fez a gente conquistar a nossa liberdade financeira. Exatamente, esse que é o grande ponto. E sem ponto. estar escravo, né? Sem ser escravo. Porque é complicado tu ser escravo de um trabalho que às vezes tu nem tá feliz, tu tá lá ganhando uma merreca. E também tu aprender a não ser escravo daqui. Então, por isso que esse também é da questão daqui aonde? De ser escravo também do trabalho online. Ah, sim. Porque se tu por isso até mesmo que eu decidi fazer o curso, porque no começo, até eu entender como é que funcionavam as coisas, não que eu me sentia uma escrava, mas eu tinha que ficar muito tempo ali online. Era quase a mesma sensação de estar no compromisso. Eu tenho que, se eu não ficasse ali, eu não ganhava dinheiro. Então, isso tu também tem que entender e aprender, tá aberta a aprender para te não se tornar, mesmo no digital, uma escrava. Sim. Então, eu vou deixar a nossa pergunta, que aí para vocês até comentar no vídeo. Você trabalha por escolha ou trabalha por necessidade hoje? Como é que tá essa tua questão de liberdade financeira? Responde, eu quero saber a tua resposta. A minha resposta? A minha hoje, eu trabalho por escolha. Por escolha? Por escolha. Óbvio, não é? Óbvio que tenho alguns pontos que não posso deixar. Não, mas é por escolha. Mas é escolha. Por escolha. É escolha. Hoje eu poderia fazer qualquer outra coisa. Posso até, inclusive, estar tocando minhas outras empresas e não estar mais trabalhando com conteúdo. Sim. Então, hoje eu escolho aonde eu quero trabalhar. Hoje eu escolho o que eu quero fazer, aonde eu quero gastar minha energia. Até mesmo a minha escolha agora é fazer o curso e ensinar vocês a ter essa mesma escolha. Então, a gente vai pro próximo episódio, que lá a gente vai conversar sobre o que ficou pendente, sobre o financeiro. Se tu quer saber mais como que tu pode administrar melhor e como algumas dicas, até mesmo para te faturar mais, então tu já acompanha aqui, não esquece de curtir aqui o canal, não esse episódio, para dar uma moral pra gente. É isso aí, curte, compartilha, comenta, a gente vai estar aqui sempre respondendo vocês. Para nós é uma satisfação enorme estar trazendo esses conteúdos. Sim. Que é algo que parece que é um segredo de 7 chaves para outras criadoras e outros criadores e assessores. Eles escondem tudo e a gente está aqui para revelar todos os segredos. Exatamente, tirou a palavra na boca, amor. Como a gente se completa, né, minha vida?
Eu já te falei publicamente que eu te amo. Não, Amor, olha. ó, eu Ai, quero que deixar fofo. registrado para todo mundo o quanto que eu amo essa Aqui, ó. mulher, o quanto que essa mulher é maravilhosa, gente. Vocês não sabem o quanto que ela tá dedicada a fazer esses conteúdos, tá? A entregar o melhor Olha, para vocês. tem me dado dor de cabeça, Dor viu? de cabeça, Um desafio bem insônia. É um desafio muito grande, uma responsabilidade muito grande, porque de fato o nosso objetivo é mudar a vida de vocês. Eu não quero entregar de qualquer coisa, né? É que o principal que nem eu digo, a minha essência do curso, o que que é? É entregar algo que eu não tive. É, exatamente. Cara, se eu tivesse alguém no meu primeiro ano pra me pegar pela mão e me dizer, cara, assim é melhor, assim não é melhor, assim tu pode fazer, talvez testa dessa maneira. Pô, se tu fizer mais leve assim, sabe? É o detalhe, porque hoje o que faz a diferença, e principalmente a experiência que eu peguei durante esses 3 anos, muda tudo. Sim. Então, tu sai na frente com 3 anos a mais. Então, Verdade. esse que é o grande questão. Mas, tô te esperando aí no próximo episódio. Estamos, né? Beijo, até o próximo.